Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live hoje. Hoje aí que é dia... Que dia que é hoje? Eu não sei. Dia 19 de janeiro de 2021. Nossa terça-feira sagrada. Como toda terça a gente está aqui dando dicas para você que quer aprender a montar seu PC Gamer. Se você que quer montar para você mesmo, quer montar para alguém, para um seu amigo, quer montar um PC para você trabalhar, se você quer montar um PC para você estudar ou um PC simplesmente para você entrar na internet, independente, aqui você consegue aprender simplesmente montar o seu PC ideal. A gente foca muito em PC para games, mas nenhuma das informações que eu passo aqui no canal, nenhuma das informações que eu passo para vocês são, digamos, restritas somente a PC Gamer. Não. Elas podem ser usadas para outros tipos de PC. Porém, eu gosto de focar em PC Gamer porque é a minha, entre aspas, especialidade, né? Eu não sou dono da verdade, mas o meu conhecimento aqui que eu tenho eu trago para vocês montarem os seus próprios. Beleza? Então, o que a gente vai falar na live de hoje é o seguinte: qual o melhor chipset de placa-mãe que você pode escolher na hora de escolher a sua placa-mãe? Primeiramente, o que é chipset, né? Então, se você quiser saber o que é chipset, quais são os chipsets mais comuns que existem hoje no mercado, qual é o mais apropriado de acordo com a sua escolha, fica comigo até o final dessa live, ou até o final desse vídeo, se eu estiver vendo ele gravado, que você vai descobrir. Mas primeiro, para você descobrir, você tem que se inscrever no canal, dar like na live ou no vídeo, comentar aqui temas para as próximas lives, comentar aqui o que você acha desse vídeo. No final desse vídeo, você comenta aqui na live que eu vou aí te agradecer ao vivo, tá? Também me siga nas minhas redes sociais, facebook.com/pcbuildoficial, também no Instagram, @pcbuild_oficial, beleza? Direto estou passando por lá, dando algumas dicas, fazendo alguns stories, mostrando alguma coisa que eu estou fazendo no dia a dia, beleza? Tá, agora a gente vai entrar no conteúdo em si, é o seguinte: chipset. Existem vários no mercado, diferentes para cada modelo de placa-mãe e também de modelo de soquete para processador. O que acontece? Os chipset, eles são separados por soquete de processador. Por exemplo, processadores que utilizam o soquete AM4 da AMD têm a sua respectiva gama de placas-mães com os chipsets pré-estabelecidos por ela, que eu vou explicar para vocês mais para frente, tá? E também isso se refere aos processadores da Intel, o LGA 1151, que é o mais conhecido, né, o mais comum de hoje em dia, sétima, oitava, nona, sexta, sétima, oitava, nona geração de processadores da Intel utilizam esse soquete. E agora com a 10ª geração eles utilizam o soquete 1200, que é o mais novo e que também tem as suas placas-mães específicas com esses determinados chipsets que eu vou explicar para vocês. Mas antes de falar qual chipset de cada placa-mãe tem, cada soquete tem, você tem que saber primeiro o que é um chipset. Basicamente, o chipset ele é um conjunto de chips dentro da placa-mãe em que ele recebe as informações e a distribui para todas as peças, todos os componentes alocados na placa-mãe. Ou seja, ele funciona mais ou menos como o cérebro da gente. O cérebro ele recebe os estímulos e passa esses estímulos para os membros do corpo, independente de qual seja, ele vai enviar o sinal certinho para realizar, por exemplo, um movimento ou automaticamente uma respiração, independente de qual seja, vai acontecer, porque essa informação passa pelo cérebro, passa pelos não sei o nome, eu não sou bom de anatomia, né?
passa por onde tem que passar e chega a informação a determinado membro do corpo para ele realizar uma ação. Assim também é o chipset. O chipset ele recebe essa informação e passa para todos os componentes que estão integrados nessa ação. Os chipsets, antigamente, eles eram mais separados. Era um chip praticamente para cada componente que tem no computador. Então, cada componente, por exemplo, o processador tinha um chip responsável pelo comando dele. A memória RAM também, placa de vídeo também, tudo, USB, cada coisinha tinha um chip para passar essa informação. Aí, com o passar do tempo, eles foram modernizando e descobriram que você criando um grupo de chips todos juntos, formando esse chipset, seria muito mais eficiente do que um para cada coisa. Então, você interliga todos os componentes nesse chipset. Esse chipset funciona como o cérebro da placa-mãe, transmitindo essa informação para todos os componentes, beleza? O chipset, ele em si, ele é comumente separado em dois blocos, digamos assim, dois polos, que são o Polo Norte e o Polo Sul. Não tem nada a ver com o Polo Norte da Terra, tá? Nem o Polo Sul da Terra. Mas existem eles. O Polo Norte, ele é responsável principalmente Fala direito. Ele é responsável pelo processador e pelas memórias RAM e também pelas entradas PCIe da placa-mãe, que geralmente são coisas que têm uma alta velocidade. Esse Polo Norte ele é responsável por todos os processos rápidos, que tem altas velocidades de conexão com processador, memória RAM e PCIe, né, as entradas PCI Express da placa-mãe. Então ele fica responsável por essa parte. E o Polo Sul, ele já fica responsável por todo o resto, seja USB, periféricos, entrada SATA, tudo. Daí, né, ele é responsável por essas conexões que são consideradas de baixa velocidade. Eles não precisam de uma alta velocidade de transferência de dados para funcionar. Então, a parte Sul é responsável por elas, tá? Muito geralmente, o chipset ele vai limitar a quantidade de memória RAM máxima que você pode ter no seu computador. Ou seja, se você comprou uma placa-mãe e ela tem determinado chipset, esse chipset ele só consegue ler, vamos pôr um exemplo aqui, 16 GB de RAM. Então é o máximo de RAM que você vai conseguir colocar no seu processador. Meu Deus do céu, fala direito, você é burro. Pronto. O máximo de RAM que você vai colocar no seu PC vai ser 16 GB, porque é o máximo que a placa-mãe suporta, né? É o máximo. Se você colocar mais, ela não vai ler aquele mais. Ela vai ler só o que ela consegue. Então ela vai ler só os 16 nesse exemplo, tá? Você pode pôr até mais 32, mas só vai ler os 16, porque é o máximo que o chipset consegue ler, né? A tecnologia dele se limita a essa quantidade de gigas de memória RAM e também como o processador. Esse processador ele limita a velocidade e também a memória do processador, né? A memória que ele consegue ler trabalhando junto com a memória RAM, tá? Então ela é limitada pelo chipset e conforme os chipsets vão melhorando, mais memórias você pode colocar e tanto quanto melhores processadores. Então, quando você for comprar a sua placa-mãe, verifique o chipset, né, lê todas as especificações que tem lá no site, seja o site do fabricante, seja o site da loja, tá? Você lê tintim por tintim lá
das especificações da placa-mãe. Porque as especificações da placa-mãe, por mais chato que é, por mais que tem muita gente, você não tem que ler, isso aí é só fazer assim, assim, assado e tal. Cara, não vai nessa. Se você quer mesmo aprender, se você não quer ter dor de cabeça, você quer ter o melhor desempenho, por favor, leia o manual de tudo que você comprar. Independente se é só peças do seu computador, para tudo, leia o manual, tá? Porque no manual está escrito tudo certinho que o fabricante desenvolveu, o quanto que ele aguenta, no caso, quantos de memória RAM, quanto é o máximo de memória, de processador, tudo vai estar escrito lá no manual do fabricante ou no manual lá no site, o site geralmente ele dá uma enxugada bastante, né? O site da loja, eles enxugam bastante as informações, dependendo do site ele não te dá aquela gama grande de informações. Mas se você, por exemplo, está em dúvida, leu lá no site da loja e não achou interessante, você quer procurar, você só digita lá o nome da placa na placa-mãe no Google e ele escreve na frente manual. Ele vai aparecer lá, às vezes em inglês, às vezes em português, depende da placa-mãe que você estiver escolhendo. E ele vai estar escrito lá tudo certinho. Quanto de RAM que ele consegue, qual o chipset, qual o máximo de frequência que ele aguenta. Beleza? Então, leia tudo, não tenha preguiça, faça o dever de casa, digamos assim, e leia o manual, tá? Essa é a especificação do chipset. Lembrando, chipset é um conjunto de chips que interligam todos os componentes da placa-mãe que estão, todos os componentes que estão ligados à placa-mãe, beleza? Lembrando que eles são divididos em Polo Norte e Polo Sul. Polo Norte é responsável pela alta velocidade, Polo Sul responsável pelas baixas velocidades. E o chipset ele limita quanto de RAM você pode colocar e quanto é a velocidade da memória do processador que ele limita, beleza? Agora eu vou falar para vocês alguns dos chipsets mais comuns que tem, dos sockets mais comuns que tem. Ou seja, os sockets mais comuns que eu vejo hoje em dia no mercado são 3 mais comuns hoje em dia. Existem outros, tá? Você pode usar essa informação que eu estou falando para vocês para pesquisar outros tipos de socket, mas o teórico é o mesmo. A teoria é a mesma, você fica esperto na hora de comprar. Beleza? Tá. Vamos começar pelos processadores da AMD, que só são um socket da AMD, tá? E 2 da Intel. O da AMD é o socket AM4, que é o socket mais comum de ver da AMD e é o mais recente, mesmo tendo um melhor que é o TR4, que são dos processadores Threadripper da AMD, que são aqueles processadores que tem 24 núcleos e 48 threads, que é tipo surreal, que custa o zóio da cara e 2 rim, tá? Mas independente, o socket M4 ele possui, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chipsets mais comuns de se encontrar no mercado hoje em dia, tá? Existem alguns outros e eu vou falar para vocês, mas os mais comuns são chipset A320, que é o chipset, digamos que é de entrada, é uma placa-mãe mais simples da AMD. Não é da AMD, tá? O chipset não é da AMD, a placa-mãe também não pode ser da AMD, às vezes pode, mas é mais difícil de achar, até hoje eu não achei, não sei se tem, tá? Mas o socket M4 é da AMD e deixa eu ver um negócio aqui. Tá. A M4, a placa-mãe com um chipset A320 é a placa-mãe mais comum. Geralmente ela tem só 2 slots de memória RAM, então ela já dá uma limitada ali de quanto você consegue colocar, tá? Ela não suporta overclocking, tá? Você pode até fazer um pequeno overclocking nela, mas o VRM dela não é tão interessante.
né? O VRM ali que é... como é que eu posso explicar de uma maneira mais fácil? Que é a parte elétrica ali que mais esquenta da placa-mãe. Se eu estiver olhando para cá, tá? É que eu estou olhando para minha placa-mãe, que eu tenho um negócio assim que eu gosto de olhar para as coisas que eu estou falando para eu mesmo entender melhor, tá? Para não ficar mais difícil. E se estiver difícil, vocês comentam aí que eu vou tentar trazer uma explicação mais clara, mais sucinta ou mais complexa. Vocês que decidem. Comenta aí embaixo desse vídeo ou comenta aqui na live se você estiver me assistindo, tá? Vai me ajudar bastante. Como eu estava dizendo, o VRM ele esquenta muito. Aí esquentando muito, dependendo se você fizer um overclocking no seu processador, vai passar muito do calor suportado pela placa-mãe. Pode ser que dê defeito, dê algum problema na sua placa-mãe e ninguém quer ter problema, não é mesmo? Então, se você quer fazer overclocking, você não escolhe um chipset A320 da AMD, daí no socket M4, tá? Outra placa um pouquinho acima da A320, já considerada ali, eu considero ela como de entrada intermediária, que é uma B350. Já tem um pouquinho mais de tecnologia, já suporta um pouquinho mais um overclock pequeno, sabe? Um overclock ele bem basicão, bem simplesinho. Desculpa, gente. Não dormi direito noite passada. Você consegue fazer um pequeno overclock nessa placa-mãe com o seu processador. Às vezes ela vem com dois slots de RAM, às vezes ela vem com 4. É mais comum ver com 4, mas às vezes ela pode vir com 2 também, dependendo da marca, tá? B350. Depois de B350 nós temos as placas-mães B450. Essas sim já são as placas-mães intermediárias. Você consegue aí, tranquilamente fazer um overclock mais simples também. Nada muito pesado. Então é uma placa-mãe mais intermediária. Ela suporta aí mais memórias RAM do que tanto a A320 quanto a B350, tá? E ela tem algumas tecnologias a mais, como mais entradas SATA, mais entradas USB. A placa-mãe também ela pode suportar USBs 3.0, o que algumas placas como a A320 ela não suporta tantas conexões USB 3.0 ou 3.1 quanto uma B450. Uma B450 é a placa-mãe que eu tenho aqui no meu computador, tá? E é uma placa-mãe muito boa. Por mais que o VRM dela não seja os melhores, não tenha um dissipador nesse VRM, que é onde esquenta mais ali a parte da placa-mãe. É uma placa-mãe com um custo-benefício muito bom para quem não é viciado ou entusiasta de overclock, que não é o meu caso. Eu faço aí um pequeno overclock no meu processador, nada muito surreal, mas ela aguenta tranquilamente, aguenta aí, tem várias entradas USB, ela está suportando aí 3 ventoinhas, RGB tranquilamente, tem um controlador RGB que ela também aguenta tranquilo. Então não tem, a placa-mãe ela é bem bacana, tá? Se um dia vocês quiserem eu posso fazer aí uma live falando só dela, só das especificações completas da placa-mãe B450, beleza? Tá, passando de B450 a gente já entra nas placas-mães mais intermediárias para a high-end, né? High-end é aquelas placas-mães mais tops para processadores mais tops, para placas de vídeo melhores, para memórias melhores, tá? Que são as placas com chipset A520. Chipset A520, sim, é uma placa-mãe melhor que uma B450. Ela já tem dissipador de calor tanto no chipset, que também é um outro lugar que esquenta bastante com processadores mais fortes, né? Com processadores mais robustos, esquenta também o chipset. Então, essas placas-mães, geralmente, elas vêm com dissipador de calor
no VRM e também vem com dissipador de calor no chipset. E às vezes eles vêm com dissipador de calor também nas entradas PCIe, que geralmente são colocados ali os SSDs NVMe, né, nessa placa-mãe. No caso, eles fazem tipo uma chapinha de alumínio, geralmente é alumínio, mas às vezes pode ser um outro componente que serve para dissipar o calor feito, né, produzido ali pelo SSD, tanto também no chipset. Às vezes algumas placas-mães, né, pode ser que tenha até uma pequena ventoinha no chipset, justamente para resfriar ele de tão potente que são essas placas-mães. Beleza? Depois de A520 nós temos uma B550, que sim, já é uma placa-mãe também bem avançada, com dissipador de calor no VRM, com dissipador de calor no chipset, nas conexões NVMe, né, PCIe, da SATA, né? SATA não, NVMe, tá? Da placa-mãe. Já possui muito mais capacidade de aguentar memória RAM, aguenta aí bastante calor, aguenta bastante frequência do processador, tanto de memória, processador, tanto de frequência do processador, memória RAM, ele aguenta bem mais do que, por exemplo, a A320, que é uma placa de entrada, com um chipset de entrada, tá? Lembrando que todas as placas-mães que eu falei aqui, os chipsets são esses, mas as fabricantes, né, que fazem os seus próprios modelos, eles podem colocar uma letra na frente ou um outro número. Geralmente, por exemplo, você tem uma A320M, A320H, A320KD, e tanto B350, B450M. Existem vários modelos diferentes, mas os chipsets geralmente são os mesmos, tá? O número ali do chipset, né, que é essa nomenclatura que a gente chama de A320, B350, B450, A520, pode ser que mude de fabricante para fabricante, por exemplo, Gigabyte, Asus, ASRock, entre outras, tá? A gente parou na B550, que é uma placa-mãe muito boa, e temos aí a placa-mãe mais top, né, um chipset melhor que tem da AM4, que é a placa-mãe X570, tá? Essa é uma placa-mãe que suporta aí para todos os tipos de memória, todos os tipos de processador, tudo quanto é tipo de placa de vídeo, ela suporta tudo. Esse chipset, ele é muito bom. É mais ou menos que o cérebro dele, como se fosse aqueles nerds de escola, que a gente costumava chamar os nerds de escola, que eles sabiam tudo e sabiam o que fazer, como fazer, fazia tudo certinho. Esse é o nerd das placas-mãe. A melhor que tem, a que vai entregar mais desempenho, que vai entregar mais tudo. Tanto de questão de ventilação, de VRM, né, dissipação de calor no VRM, dissipação de calor no chipset, nas entradas NVMe. Também vem com um bloco fechado ali de conexões que ficam a parte traseira do computador, lá onde ficam as entradas USB, entrada para internet, né, para cabo da internet, que eu nunca sei o nome daquela entrada, sempre me foge a cabeça. Eu sei, mas eu esqueço, tá? Todas aquelas conexões traseiras que tem da placa-mãe comumente, ela é feita num bloco fechadinho, tipo um case para aquelas conexões, o que é muito bom, protegendo contra intempéries, tanto contra sujeira ou qualquer outra coisa que possa surgir ali, beleza? Então, do chipset para socket AM4, os mais comuns são esses de encontrar, mas existem dois que são incomuns, que também são bons, né? São considerados ali intermediários, mas eles não são tão fáceis de achar assim. Eu só consegui achar importado, só que ainda é usado e eu não vejo, não acho viável comprar coisas usadas, além do mais, importadas. Então, né? Que são duas placas-mães com chipsets X470 e X370, que não são placas-mães com chipsets ruins, são placas-mães intermediárias, como falei para vocês, suportam determinada quantidade de RAM, determinada frequência ali de máxima
do processador, tá? Também a frequência máxima da memória RAM. Eu esqueci de falar para vocês, mas também tem a frequência máxima da memória RAM que ele limita. Então ele aguenta 3.200 MHz, 64 GB de memória RAM. Geralmente as placas intermediárias aguentam isso. Por exemplo, a minha B450, ela suporta aí 64 GB de RAM a 3.200 MHz em overclock, tá? Ela é liberada para overclock, então você tem que fazer overclocks nas memórias RAM, tá? E se você quiser um dia aprender a fazer overclock na memória RAM, você deixa um comentário aqui embaixo que eu trago para vocês. Tranquilo? Agora a gente vai passar para um socket da Intel, um dos outros dois que eu vou falar para vocês, que é o LGA 1151, que é o mais comum entre sexta, sétima, oitava e nona geração da Intel. Lembrando que placas-mãe da sexta, sétima, oitava e nona geração são o mesmo socket, só que as placas-mães são divididas. A que suportam sexta e sétima geração não suportam oitava e nona. Por mais que as sejam compatíveis, sejam o mesmo socket, eles encaixem fisicamente, eles não vão funcionar porque não foram feitos para processadores de oitava e nona geração e vice-versa, tá? Se você colocar um processador de sexta geração numa placa-mãe que suporta oitava e nona, também não vai funcionar. Tranquilo? Então você fica esperto, o socket é o mesmo, mas elas são diferentes as placas-mãe. Então se você tem um processador que é de sexta ou sétima geração, você vai escolher um tipo de placa-mãe. Se você tem um de oitava e nona, você escolhe outro tipo, tá? Os mais comuns, dos mais simples até os mais avançados, que se encaixam perfeitamente igual os da AMD, tá? Os mais simples suportam menos memória RAM, menos frequência de memória RAM e menos frequência de CPU, né, de processamento, do processador, óbvio. Até o que suporta mais memória RAM e já tem ali dissipador de calor no VRM, no chipset, em cima dos processadores NVMe, e que são eles: placas-mães com chipsets H110. H110 é as placas-mães bem simples, tá? Muito boas por sinal, por serem simples, elas suportam os seus processadores ali. Eu costumo indicar ali até os i3 e talvez um i5 com essa placa-mãe H110, tá? Talvez um i5 sem overclocking, talvez ali até suporte, mas eu indico para somente o i3, tá? Se você quiser, você pode colocar assim um i5 ali, um 9400F. Ele é bom, mas eu sugiro uma outra placa-mãe, tá? Temos o H310, que ainda é de entrada, mas tem um pouquinho de coisas a mais que os chipsets H110, tá? Ele suporta um pouquinho mais de memória RAM, um pouquinho mais de frequência também, tá? Depois vem as placas-mães intermediárias, que são as B360, que são ali equivalentes a do socket AM4, é a B450. Vocês podem ver que A e B, H, né? E são comuns entre os chipsets. Não me pergunte por que da nomenclatura, eu ainda não descobri, mas isso indiferente da nomenclatura, a gente tem que saber como funciona e para que é, não é mesmo? Tá, depois de B360 nós temos a B365, que apesar de o número não ser tão diferente, aumentar só 5 nos seus dígitos, é uma placa-mãe bem robusta também. Ela já tem dissipador no VRM, tem dissipador de chipset, alguns modelos, já suporta mais memória RAM, mais frequência e mais frequência de memória, mais frequência de processador também. Estou falando todos eles. Pode ser maçante escutar eu falando isso toda hora, mas eu quero deixar bem claro para vocês, bem específico, que eu estou falando da sequência de chipsets do mais básico até o mais avançado de cada socket. Tranquilo? A gente parou na B365 do socket LGA 1151 e a mais avançada, que tem
para esse chipset, para esse socket, é a Z390, que é uma placa-mãe bem robusta, assim como a X570 da AMD. Beleza? Eu não vou ficar falando para vocês que elas suportam todas as memórias RAM, todas as frequências, tudo, tá? Você pesquisa, por exemplo, já vou falar isso para vocês, eu vou falar os últimos chipsets que tem, que são do LGA 1200, que é da 10ª geração da Intel. Se você comprar um processador de 10ª geração, você usa um desses chipsets, né, das placas-mãe. LGA 1200, a mais simples é a H410, tá? Ela vai suportar determinada quantidade de memória RAM, frequência de RAM e frequência de processador, tá? H410, B460 e Z490, tá? Essas são as H410 de entrada, B460 intermediária e Z490 high-end, tá? Na hora de escolher a sua placa-mãe, você tem que ficar ligado no processador que você vai escolher, na quantidade de memória RAM que você vai escolher. Por quê? Porque você não vai colocar, por exemplo, um processador muito bom, por exemplo, um Core i7 de 9ª geração, você não vai colocar ele numa placa-mãe H110. Por quê? Porque ela vai esquentar muito VRM, muito mesmo, porque ela demanda muito processamento, ela consegue entregar muito, ela vai trabalhar bastante e vai esquentar a sua placa-mãe. E isso não é bacana, porque ela precisa de uma placa-mãe que corresponda ali ao seu modelo. Um Core i7, por exemplo, é um processador intermediário já avançado, já intermediário ali para high-end, né? Alguns modelos são só high-end do i7, dependendo do modelo. Então, o que você faz? Compra pelo menos uma placa-mãe intermediária para colocar esse i7. Por quê? Na questão de longevidade do seu computador, por exemplo, se você for comprar um computador e não quer estar mexendo nele direto, quer comprar um computador que você possa deixar ele parado lá do jeitinho que ele está, sem modificar nada, e ele vai aguentar por muito tempo, você tem que comprar uma boa placa-mãe. Porque trocar de placa-mãe não é bacana. Você tem que tirar todos os componentes do seu computador, encaixar todos novamente. Claro que isso não é uma tarefa muito difícil, mas às vezes é meio chato ter que tirar cabo, fazer cable management novamente. Cable management, né? Cable management. Desculpem meus descasos comigo mesmo, mas é muito interessante porque a longevidade que uma placa-mãe pode te dar é muito boa. E você não precisa ficar trocando a placa-mãe direto, a não ser que você vá trocar de processador. Por exemplo, você vai sair de um processador mais simples, vai colocar, por exemplo, um high-end. Vai sair de, por exemplo, um Ryzen 3 3200G e vai colocar um Ryzen 7 7200. 7200 é osso, né? Ryzen 7 3700. Isso, 3700, isso mesmo. Ryzen 7 3700. Vai ser um salto muito grande. Se sua placa-mãe não acompanhar, pode ser que vai dar algum problema em alguma hora. Porque às vezes você vai estar jogando com o seu computador e ele vai começar a esquentar. E se você não tiver uma boa solução de resfriamento no seu processador, pode ser que ele esquente. As suas memórias também elas esquentam. Então procure por memórias com dissipador de calor. Se você não sabe como escolher a sua memória, tem um vídeo aqui, eu gravei uma live falando sobre isso. Depois dessa aqui você vai lá e assiste, tá? Então é muito interessante que você tenha em mente o que você vai fazer, tá? Se você vai comprar uma Ferrari, não coloca um motor de Fusca nela, tá? Eu gosto sempre de falar isso. Se você vai comprar uma Ferrari, vai comprar uma Lamborghini, não coloca um motor de Fusca, um motor de Corcel nela. E também o vice-versa. Se você tem um Corcel, não coloque um motor de Ferrari. Porque pode ser até que funcione, mas não é adaptado, não é o apropriado. Não foi feito para aquilo, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio.
tá? As peças elas têm que ter um equilíbrio. Não compre, por exemplo, uma peça muito barata, sendo que todas as outras são caras. Principalmente a fonte. Se você não sabe como escolher sua fonte, tem uma live também que eu falei só sobre fonte, como você escolhe, tá? Então, deixando isso bem claro para vocês, escolha o chipset adequado com o seu processador que você tem em mente, que você vai comprar e com quanto de memória você vai trabalhar, beleza? Acredito que a informação que eu tinha para passar para vocês hoje é essa, tá? Tá aqui até minha colinha. Se você achou interessante essa live, não se esquece aí de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com alguém que você acha que vai ser interessante esse conhecimento para ele. Mostra lá para o seu amigo que quer montar seu PC ou que já montou. Pergunta para ele se ele olhou o chipset da placa-mãe. É brincadeira. Não precisa fazer isso não. Mas se você quiser mesmo, estiver interessado nesse assunto, vem comigo que é sucesso. Brincadeira. A parte, tá? Acredito que é isso. O conhecimento para você olhar o chipset da sua placa-mãe é esse. Você olha com muito cuidado, com muito carinho. Você utiliza dessa informação para o seu próprio benefício. Eu estou dando aqui de graça para vocês. Não tão de graça, eu quero que vocês paguem pelo menos com o like de vocês, que já me ajuda muito. Vai ser de muita ajuda. Beleza? Então acredito que a live de hoje fica por aqui, tá? Live terça-feira que vem às 8h30 da noite. Salva exceções se acontecer alguma coisa gravíssima, mas eu aviso vocês nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue nas redes sociais, facebook.com/pcbuild_oficial, não tem underline, tá? E no Instagram, @pcbuild_oficial. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações das próximas lives e dos próximos vídeos que vão sair aqui. Comenta aí o que você achou dessa live ou desse vídeo se você estiver vendo ele gravado. E é isso aí, fiquem todos com Deus, um abraço a todos e fui. Até a próxima live. Tchau, tchau.